grandes cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Agradecer a você também que nos acompanha aí no nosso canal no YouTube, mas não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e também ativar o sininho para receber os nossos programas aí em primeira mão. Olha que legal, hein? E ao meu lado aqui, as meninas do grupo Mulheres em Pauta, nossa primeira mesa redonda de mulheres no Rádio Goiano e que a gente transformou também para a instância da televisão. Edna Mendes, gestora pública, e Edna Mar Leles, advogada. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, Blenda, doutora. É sempre um prazer, né, estar aqui com os nossos amigos, nos acompanhando, né, e dando sequência a essa pauta aí tão interessante, né, importante e pertinente, né, nos dias de hoje. Sejam bem-vindos, nos acompanhem, vamos para frente e vocês vão gostar bastante. Oi, Blenda. Oi, Edna. Oi, telespectadores. E é isso aí. Hoje vamos falar da intolerância, né, nas redes sociais. Isso. E quem hoje já não passou por um dissabor desse? Então, no decorrer do programa, nos acompanhe, fique ligadinho e vamos discutir sobre esse tema. Ontem nós falamos sobre opiniões divergentes, como conviver com a intolerância nessa sociedade atual. E hoje em dia, como nós havíamos comentado até ontem, né, uma sociedade cada vez mais individualista. E as redes sociais contribuem com esse individualismo, né, meninas? As pessoas estão cada vez mais zumbis mesmo, né? Se olham para o celular, atravessam na rua com cabeça baixa, não olham nem um para o outro. Como lidar com isso? E a conversa só nas redes sociais. E o pior, não se apuram as coisas para poder divulgar. E aí começa a intolerância, porque tem várias questões aí. As ideologias. Agora, nesse momento que a gente vive, a questão política, como lidar com isso nas redes sociais, meninas? Como enfrentar isso? Então, eu vejo da seguinte forma. As redes sociais, a internet, hoje ela nos conecta com o mundo inteiro. E isso é louvável, é muito bom. Mas quando nós usamos ela para o bem, para acrescentar, né, na vida das pessoas, o conhecimento e nos aproximar. Eu estava até conversando um tempo atrás que antigamente assim, uns 20 anos atrás, a gente não tinha um WhatsApp e para ligar para a pessoa, para falar com ela, a gente às vezes tinha que ir naquele orelhão, sair de casa, até telefone fixo era complicado. Era ficha, né? Isso. E hoje não. Hoje você está lá do outro lado do mundo, tá no WhatsApp e você está vendo a pessoa. Então, assim, por aí começou. E o tanto que isso é interessante. Só que, assim, o prejudicial é, hoje, as pessoas, por elas não terem mais o diálogo uma com as outras, o que elas fazem? Se escondem atrás, e até facilitou para essas pessoas, porque aquelas que gostam de resolver cara a cara, como eu gosto de resolver cara a cara. Se tem algum problema, vamos lá resolver. Elas se escondem atrás de um perfil, né, na internet. Falso, às vezes, né? Muitas vezes até falso. Para o quê? Para detonar aquela pessoa, ou um ideal, né, um grupo ideológico ali, ou até mesmo individual, uma pessoa que fez alguma coisa. Então, assim, ela se esconde e aí ela não está aberta ao diálogo. E aquela pessoa que foi vítima, ela fica numa posição, assim, muito frágil. Porque estão dizendo tanta coisa a seu respeito e ela, ao menos, pode se defender. Até mesmo em questão em direito de ir lá e tentar uma punição, né, para aquela pessoa que falou algo que não era, o que aconteceu. E até mesmo para ela se expor na sociedade e dizer, olha, não é assim, né? Foi dessa forma. Então, assim, há muita distorção. Às vezes, é pura mentira, né, que as pessoas colocam nas redes sociais. Às vezes distorcem a verdade, que também é o que a gente tem visto, principalmente no meio político, né? Às vezes falou algo, cortou a conversa e pegou só as ceninhas ali
as falinhas que Dita, né? editadas que o quê? Distorceu a verdade. E aí a gente passa a ter uma visão totalmente distorcida da pessoa, da sociedade, daquele grupo, e aí por diante. É muito prejudicial quando é usada as redes sociais para esse sentido. Eu fico pensando e imaginando aqui o seguinte, que então o problema das redes sociais nada mais é do que uma sociedade despreparada. E quando eu digo despreparada, por quê? Porque as informações não vêm pelo conhecimento, vêm pela imagem. Assim como as pessoas querem que você tenha o corpo perfeito, você tenha a cor da pele perfeita, você tem o que é perfeito. Então eles veem a imagem e eles não leem, a maioria das vezes não leem o texto, ou pega a primeira frase e simplesmente começa a distribuir notícias falsas, errôneas ou descabidas. E disseminar. E disseminar e mandar. E aí a intolerância a quê? A ele mesmo. Ele não se tolerou nem para ler. Ele não teve tempo nem de ler. Ele não quis fazer isso. Então, eu acho que o grande problema das redes sociais são extremamente benéficas, sabe? Elas vieram para ajudar mesmo, para cortar distâncias. E eu digo isso porque eu tenho irmãos que moram fora do país há anos. E se não fossem as redes sociais, eu não os via, eu já, às vezes, até teria esquecido alguns detalhes das fisionomias deles. Mas o que me assusta muito é as pessoas fazerem o que estão fazendo nas redes sociais a partir de imagens, distorcem, colocam características diferentes, sabe? E estão questionando, não, estão multiplicando essas barbaridades, sabe? De forma como se jogar milho para galinha, assim, ó, jogou, acabou e pronto, não estou nem aí. Não entende que, às vezes, uma imagem distorcida, um comentário distorcido, você está afetando tanto, desestruturando tanto uma família, um comércio, sabe, a saúde de alguém, tudo isso. Então, nós temos a necessidade de buscar depois da imagem. No programa anterior, você falou sobre a questão da empatia, né? E de que muitas vezes você conhece uma pessoa e tem uma impressão dela horrível. Quando você vai conversar com a pessoa, você descobre que não tem nada daquilo. Então, as redes sociais é isso aí também. Você pega uma imagem e se choca com ela, não busca se informar, dissemina ela por aí e não vai buscar conhecer, dialogar, às vezes, com você mesmo, sabe? Para tentar falar, não, deixa eu procurar se é isso mesmo. Eu tenho tido muitos problemas nas redes sociais, mas principalmente no nosso amável WhatsApp, né? Que virou uma graça. Você recebe turbilhões de coisas. Aí as pessoas, os benditos grupos. E aí você tem que ir lá no particular falar, fulana, você, por gentileza, você leu aquilo? Não. Falei, então, por que... Não, mas quem me passou é de confiança. Ela é de confiança, mas a informação que ela te passou não é de confiança. Então, não vamos fazer isso, toma muito cuidado. Precisamos nos respeitar, precisamos tomar cuidado. E eu, essa semana passada, eu tive um problema nas redes sociais, não um problema, mas eu fui, de certa forma, ofendida por uma postagem que eu fiz, porque a minha opinião, quando eu tenho uma opinião, dificilmente eu não tenha buscado conhecimento, eu não tenha buscado informações sobre. As minhas posições são muito claras. Quem me conhece, me acompanha nos meus murais e tudo, sabe quem eu sou. E 2 pessoas fizeram um comentário sobre algo que eu postei. E alguém disse para mim, você vai deixar? Eu falei, não é que eu vá deixar. É que as pessoas, eu só chamei elas e disse, vocês me conhecem? Se não me conhecem, uma delas não me conhecia, só nas redes sociais. Falei, você não me conhece pessoalmente, mas eu vou pedir a você, que meu mural é aberto, você vai lá e olha quais são os meus comportamentos. Depois a gente conversa. Ele foi... E eu quero parabenizar essa pessoa, ele não tem nome, mas eu quero parabenizar essa pessoa porque ele mostrou para mim que é uma pessoa capaz. Ele foi lá, ele realmente investigou o meu mural e veio, me pediu desculpa, tirou a postagem que ele fez, que me agrediu realmente, eu me senti agredida. E a outra pessoa, que também, essa segunda pessoa, 2 homens, essa pessoa veio e se desculpou também. Por quê? Porque as pessoas discutem, faz comentário,
sem ler o que você postou ou sem ler os comentários anteriores. Então, e outra, estão confundindo palavras. Nós temos um professor chamado Google aí que ajuda muito vocês. Ajuda a mim, ajuda a todos nós. Se você não quer ir buscar outras informações, vai lá, porque tem umas palavrinhas aí muito parecidas, mas que dá uma complexidade de entendimento. Então, vamos buscar, sabe, a entender mais. Ou então se omite. Não consegue fazer as coisas sem agredir. Então, se omite, fica quieto no seu canto. Olha, vocês falando de postagem, lembrei de 3 situações para a gente falar aqui. A primeira delas, porque a gente estava tendo a sequência, né, das entrevistas aos presidenciáveis no Jornal Nacional. E em 2 questões, acompanhei, porque em questão de eleição, gosto muito de acompanhar. E eu acompanhei e fiz um comentário. Mas eu não fiz comentário envolvendo o candidato A, B, ou C, ou D, ou partido político, não. Eu fiz o comentário em função da questão técnica, da questão... jornalisticamente, do procedimento do meu colega naquele momento, que eu não fui a favor. Achei que foi realmente afrontando, e que não é isso que a gente aprende na faculdade. E acho que também não é nem só na faculdade, isso é de vida. Né? Quando a gente se propõe, é a mesma coisa de eu vir aqui, propor um bate-papo com vocês, não deixar vocês falarem. É o mesmo procedimento. Educação é bom e cabe em qualquer circunstância. O entrevistado é que tem que ser a estrela e não o entrevistador. Começa por aí. Segundo, outro ponto para a gente discutir, que eu recebi nas redes sociais, até uma pessoa falou assim, você não lê as coisas que eu te mando. Falei, então tá, então na correria, mas vou fazer questão. Fui e olhei a postagem que me mandou. Mas aí foi que eu difícil, porque o pessoal me manda uma foto de um líder famoso religioso, né, que no caso é o Papa Francisco, líder religioso católico, né, apostólico romano, com a imagem como se ele tivesse caído, e aí já começa por aí. Se o Papa tivesse caído, sairia noticiado em todos os jornais, telejornais, enfim, no mundo inteiro. O mundo saberia, gente. Ele caiu, então já era falso. Ali provavelmente era uma genuflexão, enfim. Tá, mas aí passou. E aí eu fui olhar o texto. E o texto dizia assim: vamos orar pelo Papa, tal, tudo aí, tá aí, tudo bem. Mas que o Papa que caiu daqui a 2 meses. Aí eu falei assim, mas como é que uma pessoa caiu daqui a 2 meses? Você vai cair? Daqui a 2 meses? Só o Papai do Céu para saber se nós vamos cair daqui a 2 meses. Então, como é que noticiou? Então, é o quê? Fake. Outra coisa. Outra questão que a gente até leu nas redes sociais e até mesmo foi tema de capa de jornal. Essa semana, um grupo de mulheres que se reuniram no Facebook contra um candidato à presidência da República. O que aconteceu? Hackers, grupos, né, de internet, entraram nessa página e alteraram o nome. Era mulheres contra o determinado candidato, que no caso é o Bolsonaro, e os hackers entraram para colocarem mulheres a favor de Bolsonaro. Ou seja, mais um desrespeito, mais um processo também de intolerância. Aí entra a intolerância nas redes, na nossa pauta. Eu não queria que a gente entrasse na intolerância política, né? Porque vai ser pauta para amanhã. A política partidária, né? Depois amanhã. A gente mexe com isso. Mas, assim, a questão que como a gente está abordando a internet, a fake news, eu não poderia deixar de pontuar aqui para vocês. Então, 3 casos. Primeiro, o perfil era meu. Então, e aí apareceram várias pessoas questionando politicamente, partidariamente. E abrir que o que acontece? O espaço é público, ninguém ali é dono da verdade, como aqui também nós não somos donos da verdade, mas todo mundo pode se expor. Porém, sem agredir A, B ou C, que foi defender ou que foi criticar a questão partidária, que não era o meu ponto, para evitar justamente esse tipo de divergência. O outro, uma fake news, esparramando uma questão religiosa para sensibilizar. A pessoa vê a imagem do Papa caído e fala assim, poxa vida, já encaminha sem saber o que se trata. E a outra terceira, uma intolerância e propagação de uma outra fake news, só que aí numa instância política, justamente outro processo de intolerância. Aí me assusta, hein, Blenda? Porque a primeira, quando eu acompanhei também as entrevistas dos candidatos, aliás, eu tenho acompanhado em todos os veículos de comunicação. Aí eu fico pensando o seguinte, o profissionalismo e a capacitação. Quando é que você começa a desprofissionalizar, né? Quando você começa a prestar um desserviço. Porque ali não está
eles não estão fazendo um serviço para a sociedade. Primeiro, eu acho que não é uma sabatina, para começar. Eles falaram o seguinte, que são entrevistas com os candidatos. A partir do momento que você entrevista alguém sobre um tema, um assunto que ele vai trazer, você só entrevista uma pessoa que você o acha capaz de trazer aquela pauta, para começar. E o que nós temos, o que os telejornais, os jornais têm que trazer sobre candidatos? Suas propostas. Não é se ele é A, B ou C. Cabe a eu, o telespectador, e também como eleitor, julgar o que ele explanou, seja ele A, B ou C, não interessa. Então, eu acho que um dos grandes problemas nosso no país é que aquele que é o responsável por trazer para nós a informação pode estar atrapalhando ou deteriorando a informação. E o leigo, aquela pessoa que só quer ouvir, que só queria ver e ouvir, primeiro, tem aquele tipo de só informação, tem aquele né? tipo de informação, ele vai ficar perdido. O que ele faz? Ele fala, uai, mas então aquele cara, o jornalista não deixou ele falar, não devia nem ter chamado ele lá, porque então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E segundo, quando a questão de que eu falei anteriormente, imagem. As notícias são esparramadas nas redes sociais através da imagem. Pega aquela foto, pega aquele vídeo chocante e, nossa, já se preocupou em mandar, mas não em saber o que está acontecendo, né? Ah. E os fakers, que essa palavra eu nunca consigo falar ela direito, mas enfim, elas estão aí, gente, em tudo, por tudo, né? Toda hora a gente vê isso. E aí, sobre a questão desse grupo de mulheres e tudo, eu fiquei pensando, o que tem ter a favor ou ter contra? Mas por que tem que fazer isso? Não é mesmo? Gente, que absurdo, eu estou chocada, eu realmente estou chocada. Aí eu vou consultar a minha melhor advogada aqui, sabe, para ajudar. Porque, afinal de contas, isso é questão de crime digital, né? Crime digital. É, nossa doutora. Eu também fico muito assustada, porque hoje, com a expansão, né, das redes sociais, da internet, que você está conectado no mundo todo, você entra num perfil, hackeia o perfil da pessoa, que ela lhe expõe a sua ideia, a sua personalidade. Porque, na verdade, quando a gente publica alguma foto ali, é a minha personalidade. E aí hackeiam, e aí deformam e fazem vídeos totalmente editados, falas que não existiram, porque hoje nós temos a tecnologia para isso, que pode difamar a pessoa, pode trazer calúnia também, né, na vida da pessoa, e com isso as consequências são seríssimas. Ou seja, ali acabou com a pessoa, porque a pessoa fica totalmente frágil emocionalmente. A família, acaba com a família, porque a família ouve e vê, ou às vezes nem precisa de ouvir, é um vídeo, uma foto, uma imagem, ela está vendo, ali ela já foi prejudicada na família, porque sempre vai existir aquela pessoa. Será que não é verdade? Não é assim? Essa é a questão. É isso. Infelizmente, nós estamos num mundo hoje, assim, onde a verdade está tão assim deformada, tão erradicada, que a falsidade ela tem ganhado espaço. A mentira ela tem ganhado espaço. E aí as pessoas ela falam, será que não tem uma verdade ali, né? E aí o que acontece? As pessoas ficam prejudicadas. E aí existe todo um procedimento no direito que, quando é algo hackeado ou tem algo que é falso, um perfil falso da pessoa, a gente vai encontrar uma burocracia muito grande, que muitas das vezes a gente não vai levar para frente. Eu também tive um caso semelhante a esse. E aí o que acontece? Vai até a delegacia, né? É muito fácil dizer para você, vai até a delegacia, faça a sua denúncia, mas lá você vai encontrar uma burocracia, né? É muito fácil falar. Aí você vai chegar lá, vai levar toda a impressão do que aconteceu, vai, né, informar para o delegado, vai colher o seu depoimento e vai abrir ali uma investigação. Só que, para quebrar o sigilo de uma conta do Facebook, demora
Muito. E o estrago que já fez na sua vida, né? Quebrar um sigilo telefônico para saber de quem que é o número, demora. E o estrago que já fez. Ou seja, você já foi difamado na sociedade, a sua imagem já está totalmente destruída e, às vezes, muitas das vezes, você não vai encontrar uma punição para essa pessoa lá na frente. E aí você cai no descrédito. Ou seja, nada funciona no meu país. Então, assim, calúnia é crime? Sim. O que é a calúnia? Quando eu imputo a alguém algo que é crime, né? Então eu vou responder pela calúnia. Então, se eu imputei ele nas redes sociais um crime, gente, tem que ser punido. Porém, para descobrir a pessoa vai demorar. A difamação, eu vou difamá-la dizendo coisas que ela fez, que ela não fez, que ela é, sobre a sua personalidade. Eu vou dizer, a Edna é uma gestora pública, mas ela é uma gestora pública assim, assado, né? E aí eu vou colocando, adjetivando a personalidade dela. É uma difamação. Então, é punível? Sim. Temos na nossa legislação, no Código Penal. Porém, para descobrir, para chegar a uma punição efetiva, demora. Anápolis, infelizmente, Não tem a delegacia, né? não tem uma delegacia especializada. Tem em Goiânia, porém, ainda um detalhe. Lá, eles investigam só crimes de operações grandiosas, ou seja, de organizações criminosas. Um caso isolado meu, não vão investigar. Triste, né? Doutora, E você aí já vai pensou? crescendo cada vez mais a fake news e não encontramos uma solução para Tô isso. achando que você tem que especializar numa área boa dessa. É verdade, mas assim, é complicado, gente, porque infelizmente, para a gente encontrar uma solução efetiva, para a gente acabar com essas fake news, é a consciência da pessoa. Educação, né, É o doutora? respeito. Educação. Aquela mesmo. pessoa que realmente me conhece, igual eu fui vítima dessa questão do fake news aí, a pessoa que me conhece falou para outra, que já começou a falar, porque ela viu uma notícia, aí começa a falar, você viu a doutora Edna Mara assim, assim, assim? A pessoa que me conhece, que convive comigo há mais de 20 anos, disse, não é o caráter dela. Algo tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Aí é fácil. Mas e aquela pessoa que está chegando agora no meu ciclo de amizade? Já vai ficar com o pezinho atrás, vai falar, nossa, eu tenho uma amiga assim, vai estragar minhas outras amizades. Então, isso é muito complicado. Então, é o respeito. Eu acho que hoje vivemos num mundo onde o poder pelo poder, queremos poder, independente da situação da pessoa, se vamos passar por cima dela, qual degrau vamos subir para chegar no poder. E não pode isso existir, porque vai perder o respeito e vamos continuar nessa sociedade cada vez mais, cada vez pior. Querendo um espaço do qual não conquistou. Sim. Invade o espaço, né? Não entende que a invasão é uma falta de competência, né? A pessoa, quando ele invade o espaço do outro, é porque ele não tem a capacidade de conquistar o seu. E aí a gente volta na redundância da educação, né? Então, fakers, sabe, agressões, tudo parte do princípio da educação. E incita o ódio, viu? Claro, é Com intolerância. É, A incita intolerância. o ódio. Pensa, você vamos colocar aqui de um político. Nem seja um político, mas eu estou disputando um cargo numa empresa. É amanhã, hein? Gente, o que acontece se ali espalhar nas redes sociais uma mentira? Acabou. E outra Eu não coisa, vou conquistar aquele posto. os mas- RHs de hoje, eles vão nos murais, eles buscam As redes sociais. seus posicionamentos nas redes sociais. A vantagem é que os RHs estão tão preparados hoje, estão buscando se preparar tanto, que também sabe qual foi a sua posição a partir de quando você foi agredido ou hackeado. Porque tem uma também, quando você é agredido, você tem que saber que não é com a agressão, porque senão você é igual, você vai se para o iguala, mundinho dele. exatamente. Então, quando você é agredido, você tem a grande oportunidade de mostrar que você tem o princípio da educação. E a questão também, quando invade o seu perfil, se passando por você, que você não postou, mas alguém foi ali e postou. Eu já recebi várias mensagens de amigos meus, né, falando, se você recebeu tal post, assim, não fui eu. Gente, isso é um absurdo. Crime virtual. Nossa, é um absurdo. O que é Gente, isso? Não tem que existe. tem que existir o respeito. Se você não gosta da outra pessoa, mantenha a distância. Se você não comunga da ideia que foi postada no perfil da pessoa, você não gosta.
tem lá a opção, põe em soneca, deixe de seguir a pessoa, deixe de dar amizade, mas é ter a capacidade de ir lá, se indispor, criticar, até a crítica tudo bem, mas ofender, tudo que não vai contribuir em nada, né? Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Olha, gente, chegando ao fim do programa de hoje, a gente volta amanhã, e amanhã vai ser a gente não pode deixar de falar. É intolerância religiosa e que está entrando também nesse processo de intolerância dentro da área da política, ano eleitoral, né? Vésperas aí já das eleições em outubro, a gente vai debater esse tema amanhã, nessa semana, que fala sobre a intolerância. Edna Mendes, obrigada, até amanhã. Até amanhã. Eita, mas passa rapidinho, né, doutora Dilamar? Nossa, pai do céu. Então, foi mais um imenso prazer estar com vocês. Até amanhã, aguardamos todos e olha que vai bombar, hein? E um assunto assim que a gente gosta, né? Porque despertar para as divergências é muito bom. Verdade, obrigada na companhia de vocês. E amanhã estaremos aqui. Vamos deixar um pouquinho para falar amanhã também, né? Porque senão se esgota. Na verdade, nunca se esgota, né? A gente não cansa de falar, mas vamos deixar para amanhã. Muito obrigada, aguardo vocês, tá? Companhia, a audiência qualificada. É isso aí. Obrigada, gente, por essa audiência qualificada. Um grande abraço e não se esquece, amanhã tem programa Em Pauta com o quadro Mulheres em Pauta, e a pauta dessa semana é sobre intolerância, e amanhã a gente vai falar sobre intolerância religiosa, e que também não podemos perder o foco das eleições, então a gente também trata sobre a intolerância na política. É amanhã, te vejo lá. Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta.